Se na última aula nós falamos de pessoas, agora chegou a hora de falarmos de tecnologia, porque no BPM não basta ter processos bem definidos. É preciso modelar, representar esses processos de forma clara e compreensível. E como fazemos isso? Usando notações gráficas que traduzem o mundo dos negócios, da informação e da tecnologia em imagens padronizadas. Na aula de hoje vamos conhecer a principal delas: ArcMate, ERD, DMN, UML, XML e DFD. Bom, essa sopa de letrinhas ela tem cada um o seu papel e objetivo específico, que é de facilitar o entendimento, a comunicação e a transformação de processos dentro das organizações. E aqui apresentamos o Decision Model and Notation, ou DMN, que é o padrão de modelagem desenvolvido pela OMG para descrever e modelar decisões repetitivas dentro de uma organização. O objetivo é simples: garantir que todas as decisões sejam claras, compreensíveis e que possam ser compartilhadas. Bom, então isso facilita a compreensão entre os analistas de negócio e os desenvolvedores de TI. Vamos ao diagrama. Na primeira situação, nós temos o processo de negócio representado pelo BPMN. Identificamos a tarefa onde a decisão precisa ser tomada, que pode ser a decisão de conceder ou não um empréstimo. Bom, depois disso temos o segundo nível, o DMN, nós podemos chamar aqui de diagramas de requisitos de decisão. E aqui são mapeadas as decisões necessárias e as suas interrelações. No caso do empréstimo, pode incluir a verificação da elegibilidade e avaliar o risco e validar as regras de negócio. Por fim, já no terceiro nível, nós temos a lógica de decisão. Bom, no caso do banco, vamos colocar que se o cliente ele está empregado e mora no país e tem mais de 18 anos, então ele está elegível. Caso contrário, solicitação negada. Essa lógica é escrita na FEL, Friendly Enough Expression Language, ou seja, é uma linguagem pensada para ser clara e sem ambiguidades, facilitando então a automação e das regras de sistema. E aqui está a grande sacada. O BPMN ele vai descrever o processo e as suas etapas. Já o DMN ele vai detalhar cada requisito de decisão, por que aprovar, negar ou encaminhar. É a tabela que mostra a lógica que sustenta uma escolha. Então, o resultado disso é a clareza, consistência, reutilização e automação. O DMN, então, ele deixa de ser apenas caixas pretas e passa a ser transparentes, reaproveitadas em diferentes processos. E aqui nós temos o Entity Relationship Diagram, ou simplesmente ERD. É uma anotação gráfica usada para modelar e representar o relacionamento entre entidades em um banco de dados. Ou seja, na prática, o RD tem três coisas principais: tabelas, atributos e a ligação entre elas. Ok? Gravem bem esses três conceitos. Olhe para o diagrama na tela. Ele representa um sistema de compras online. Os clientes fazem pedidos e os pedidos contêm produtos. E esses produtos estão ligados a categorias, entregas e relatórios de transação. Mas para que serve o RD? Vamos considerar algumas linhas de frente, ok? Primeiro, no design de banco de dados, ele vai ajudar a modelar tanto o nível lógico, que descreve as regras de negócio e as suas relações, quanto no nível físico, ou seja, a tecnologia específica onde o banco será implementado, ok? Bom, é um passo fundamental para a construção de qualquer sistema de informação. Segundo, na solução de problemas. O RD pode ser utilizado para analisar um banco existente e revelar falhas de lógica ou implementação. E ao desenhar o diagrama, as inconsistências ficam visíveis e podem ser corrigidas. Terceiro, em um sistema de informações de negócio, qualquer processo que use dados padronizados pode se beneficiar de um RD. Ele vai agilizar processos, facilita a recuperação de informações e a melhorada de tomada de decisão. Quarto, na reengenharia de processos de negócio. Então, ao revisar os bancos que suportam seus processos, o RD
Ele ajuda a repensar e redesenhar a estrutura de dados para apoiar uma nova configuração. Além disso, o RD também vai muito ser usado na educação e na pesquisa, seja para ensinar modelagem de dados, seja para estruturar bancos de dados que vão armazenar e analisar essas informações científicas. Cada caixinha representa uma entidade. E aqui, por exemplo, nós temos Customers, Products, Orders, Payments, Deliveries. Pense nas entidades como tabelas de um banco. Dentro de cada entidade estão os atributos que são informações guardadas. No Customers, temos Customers ID, temos nome, endereço. Na parte de Products, Customers, e na parte de Products, nós temos Product ID, nome do produto, categoria. E repare nos campos marcados como PK, Primary Key. Primary Key, nós temos Primary Key ali também. Eles são a identidade única daquela tabela. Exemplo, o Customer ID, ele identifica cada cliente de forma exclusiva. Já o campo FK, ou Foreign Key, faz a ligação entre as tabelas. Por exemplo, Orders, o Customer ID, FK, identifica qual cliente fez o pedido e isso conecta as tabelas. E as setas? Elas mostram o relacionamento entre si. Um cliente ele pode fazer vários pedidos. O pedido pode envolver vários produtos e cada pagamento pertence a um pedido específico. Se a gente pensar em um exemplo prático, imagine que a cliente Maria comprou 2 produtos. Na tabela Customers, Maria aparece com o seu Customer ID. Na tabela Others, há um pedido ligado ao Customer ID dela. E na tabela de Products, os itens que ela comprou estão vinculados àquele pedido e esse é o papel do RD. Ele vai mostrar de forma visual e lógica quem são as entidades, quais informações cada uma guarda e como elas se relacionam. Sem esse mapa, o banco de dados viraria uma caixa preta muito difícil de compreender. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa parte. É um artefato, ele é um sistema muito interessante e que nos ajuda bem a entender a relação entre as informações e no seu banco de dados. E agora vamos ver um pouco do Archimate, que é uma linguagem de modelagem aberta, independente, criada pela Open Group. E ela foi feita para dar suporte à descrição, análise e à visualização da arquitetura corporativa. E o que significa isso? Que com o Archimate nós podemos enxergar de forma integrada negócios, aplicações e tecnologia. Tudo isso dentro de uma mesma linguagem gráfica, com uma visão integra a comunicação, porque conecta gestores, analistas, técnicos, todos na mesma página. É como se fosse um tradutor visual entre o estratégico e o operacional. Bom, olhe o diagrama no canto esquerdo. Ele mostra um processo de sinistro de seguro, que começa com a notificação do dano, passa pela aceitação, avaliação, pagamento e arquivamento. No caminho, você vê elementos de aplicação como mensageria e CRM, e elementos de tecnologia como mainframe e CICS. Ou seja, o Archimate conecta a jornada de negócio às aplicações e à infraestrutura que dão suporte a ela. Agora veja o diagrama no canto superior direito. Esse é o modelo de camadas do Archimate. Repare que nós temos 3 camadas principais. Business Layer, a camada de negócio, onde ficam os papéis, os processos e serviços de negócio. Application Layer, que são as camadas de aplicações, mostrando os sistemas, os módulos e os serviços de software. E o Technology Layer, a camada de tecnologia, representando a infraestrutura, os servidores e as redes. E dentro de cada camada nós temos 3 aspectos. Aí nós podemos chamar o Passive Structure, ou seja, a estrutura estática, os objetos de informação. Nós temos o Behavior, que é o comportamento, como os processos e serviços agem. E nós temos o Active Structure, que são os elementos ativos, como atores, sistemas que executam o comportamento. Esse quadro mostra como o Archimate mantém a consistência entre diferentes níveis da mesma organização.
E por fim, nós temos o diagrama inferior. Perceba, nós temos elementos básicos de notação aqui. Um service ou serviço pode ser acessado por uma interface e ele é realizado por um behavior element, ou seja, ele é suportado por um structure element, que pode ser um ator, um sistema ou um componente. O Archimate também distingue a visão interna e externa, ou seja, para o usuário externo, o que importa é só o serviço e a interface. Já para o arquiteto, é essencial entender também a realização interna e as relações entre esses elementos. E qual que é a utilidade prática disso? O Archimate ajuda a avaliar o impacto de decisões estratégicas. Por exemplo, se um banco decide migrar parte de suas operações para a nuvem, com o Archimate a gente consegue visualizar quais os processos de negócio vão ser afetados, quais aplicações precisam ser adaptadas e qual infraestrutura tecnológica vai sustentar essa mudança. Resumindo, o Archimate é a linguagem que permite enxergar a organização de cima para baixo, do negócio até o servidor. Então, as decisões estratégicas, mudanças tecnológicas, elas passam a ser vistas de forma integrada e transparente. E aqui a gente tem o UML, que é uma linguagem modelada visual padronizada, criada pela OMG também, utilizada muito para visualizar, especificar, construir, documentar sistemas de software, mas também pode ser aplicada a processos de negócio ou outros sistemas complexos. Grande vantagem, ela fornece uma linguagem comum entre analistas, arquitetos, desenvolvedores e clientes, evita mal-entendidos, porque garante que todos falem a mesma língua no projeto. E vamos olhar para o diagrama aqui do slide. Bom, esse é um diagrama de caso de uso. Aqui os atores representados por bonequinhos, eles interagem com o sistema. Por exemplo, o usuário da carteira digital pode ver pedidos, enviar solicitações, pedir reembolso, e outros atores externos, como por exemplo a plataforma de direitos ou sistema de contabilidade, também se conectam e trocam informações. No centro do diagrama estão os casos de uso, mostrado pelas elipses azuis. Cada um representa uma funcionalidade oferecida pelo sistema. Então aqui a gente tem justamente as funcionalidades, como por exemplo registrar contas, liquidar pagamentos, gerenciar direitos. E essas setas mostram os relacionamentos entre os casos de uso e os atores. E a ideia é simples aqui. O diagrama não entra em detalhe do código ou da tela. Ela mostra quem interage com o sistema e o que pode fazer. É uma forma clara e direta de alinhar as expectativas ainda na fase inicial do projeto. E o ML não para por aí. Ela tem dois grandes grupos de diagramas, que são os estruturais, que representam como um diagrama de classe e de componentes se relaciona com a arquitetura estática do sistema. E os comportamentais, que, como os casos de uso, os diagramas de sequência e de atividade mostram a dinâmica e o fluxo de trabalho e suas interações. E os benefícios? Bom, ele ajuda a melhorar a qualidade do software, porque permite encontrar falhas antes da codificação, organização e consistência, com uma documentação padronizada e compreensível, e aí ajuda uma análise mais detalhada dos requisitos, garantindo que o sistema atenda às necessidades do negócio. E possibilita até mesmo o reuso do código, já que o ML ajuda a identificar quais componentes que podem ser reaproveitados. Resumindo, é um mapa universal de software que não diz como construir, mas mostra a forma clara do que precisa existir e como tudo se conecta. Com isso, os projetos ficam mais consistentes, transparentes e fáceis de manter. A seguir, e agora nós vamos ao Systems Modeling Language, que é um sistema muito interessante, que ele abarca diferentes níveis comportamentais, traz requisitos de software, ele mostra, por exemplo, ele traz a integração, por exemplo, de hardware, software, pessoas e até mesmo processos e suas regras de negócio. Bom,
Então, na prática, ele é utilizado muito em engenharia de sistemas, como por exemplo na parte de projeto de carro, de satélites, aviões, sistemas de automação. Bom, vamos olhar os diagramas aqui na tela, tá? Aqui nós temos o diagrama de requisitos, que ele vai trazer os requisitos, por exemplo, de um sistema automático de direção. Então, perceba que ele vai trazer as necessidades do sistema, como, por exemplo, detectar o pedestre, frear automaticamente, emitir um alerta sonoro. E essas setas mostram, então, a hierarquia e a relação entre os requisitos mais gerais e os mais específicos. Veja, esse diagrama, então, ele vai trazer rastreabilidade para a gente, porque a gente consegue ligar cada função do sistema a um requisito definido lá no projeto. No segundo, nós temos um diagrama de blocos internos, que ele vai trazer para a gente os principais atores ou a estrutura do veículo, como por exemplo um motorista e o passageiro. As entidades do veículo, como por exemplo sensor de radar, controlador de freio e o autuador de direção. Perceba que essas linhas elas representam como os elementos se comunicam e trocam informações entre si. Esse diagrama então ajuda a gente a ver partes físicas e do software que trabalham juntas para realizar as funções de direção automática. No terceiro, a gente tem um diagrama de atividades, que ele mostra o fluxo do sistema. Então, ou seja, primeiro o veículo vai detectar um obstáculo, depois ele avalia a situação, depois ele vai decidir se vai frear o veículo ou se ele vai apenas emitir um alerta. Ou depois ele vai enviar um comando de freio ou um comando ao motorista. Então esse diagrama ele vai focar no comportamento, no passo a passo do processo. Por fim, nós temos o quarto diagrama, que ele vai trazer o seguinte, vai trazer a definição de blocos. Ele vai detalhar os principais componentes do sistema de direção automática, como por exemplo, atributos, portas de comunicação e relacionamento entre eles. É como se fosse uma planta baixa do sistema. Ela vai organizar todos os blocos que compõem esse projeto e, em resumo, o que é o SysML? Ele vai oferecer diferentes perspectivas de sistemas, como por exemplo requisitos, estrutura, comportamento e componentes. Perceba que ele permite que os engenheiros e analistas falem a mesma língua. Garante que todo o sistema complexo, como o carro autônomo, seja projetado de ponta a ponta, com clareza e integração de todas as áreas. A seguir, e aqui nós temos o Data Flow Diagram, que ele tem como objetivo mostrar o fluxo de dados dentro de um sistema de informação. Bom, ele não apenas mostra... Ele não tem como objetivo mostrar tecnologia, código ou telas, mas apenas a lógica do fluxo de informações dentro desse contexto. Nós temos nesse diagrama vários níveis. Nós temos o nível 0, chamado nível de contexto, que o sistema ele aparece como um único processo central. E ele se conecta apenas com entidades externas, mostrando quem fornece dados de entrada e dados de saída. No nível 1, nós temos que o processo central ele passa a ser decomposto em subprocessos, e aqui nós já vemos fluxos de dados internos, e onde esses dados são armazenados. Já no nível 2, nós temos mais uma decomposição, onde cada nível de subprocesso ele é detalhado em novas camadas, até que se tenha clareza de todos os fluxos e transformações de sistemas. E aí, para que ele serve? Ele serve para que nós tenhamos uma compreensão clara sobre o entendimento do sistema entre os usuários e desenvolvedores, para os analistas de requisito, porque ajuda a identificar os gaps, as lacunas ou as inconsistências no fluxo de informação. E nós temos ele como uma ferramenta de comunicação, porque ajuda todos os envolvidos a visualizar e discutir o funcionamento do sistema, ou seja, também serve como base de projeto. Então, basicamente, ele é um mapa de estradas de informação, onde mostra todos os dados para onde vêm, para onde vão e onde são armazenados. Bom, pessoal, essas foram as diferentes notações do ambiente de tecnologia. Agradeço a todos pela audiência. Por favor, curta, compartilhe, comente com dúvidas, sugestões ou reclamações. Lembre-se,
A sua contribuição nos ajuda a sermos cada vez melhores. Por favor, apoie este projeto e muito obrigado pela sua audiência. Obrigado.